pessoal, eu sou a Gabriela Correia Castro, eu sou aluna de doutorado do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular e eu vou apresentar para vocês hoje o nosso trabalho que foi intitulado Níveis Elevados de LPS e CD14 solúvel podem estar associados a quadros sintomáticos e hospitalização na Covid-19. Bom, a Covid-19 é uma doença causada a partir da infecção de SARS-CoV-2, que fez com que a OMS decretasse em 30 de janeiro de 2020 o estado de emergência de saúde pública de importância internacional. Essa infecção, ela se dá através dos receptores ACE2 e TMPRSS2 nos tecidos, o que faz com que o pulmão seja um dos principais órgãos-alvo da infecção. Isso faz com que a presença de sintomas respiratórios seja o quadro mais frequentemente relatado. Entretanto, sabe-se que aproximadamente 24% dos casos evoluem com comprometimento gastrointestinal, onde são reportados desde sintomas leves, como diarreia, náusea, vômito, desconforto abdominal e perda de apetite, até sintomas mais graves e complicações, como duodenite e sangramento. Isso se deve à elevada expressão desses receptores, ACE2, em porções do intestino, como o ilho e o colo. Nesse sentido, trabalhos anteriores eles já demonstraram a presença do RNA viral em fezes, uma invasão direta do enterócito e a replicação viral ativa nesse tecido. Esses fatores, eles vão levantar para a gente a possibilidade da quebra da barreira intestinal, que permite um aumento da permeabilidade e a translocação de produtos microbianos do lumen intestinal para a corrente sanguínea. Nosso grupo já demonstrou em trabalhos anteriores que essa translocação de produtos microbianos é um importante cofator da ativação imunossistêmica e tempestade de citocinas que também são reportadas na Covid-19. Bom, assim, o nosso objetivo foi avaliar a ocorrência de translocação microbiana e resposta inflamatória na Covid-19, correlacionando-as com a gravidade da doença. Para isso, nós acompanhamos duas coortes, uma coorte na Fiocruz, que consistia de pacientes acompanhados no ambulatório, e esses indivíduos eles foram divididos em negativos para a Covid e infectados com Covid assintomáticos e sintomáticos. Esses pacientes eles foram acompanhados desde o dia 1 até o dia 120. Em paralelo, nós avaliamos uma coorte de pacientes hospitalizados por Covid-19 recrutados na Unifesp, e eles foram acompanhados desde o dia 1 até o dia 21. Em todos esses pacientes, nós quantificamos os níveis plasmáticos de FAB, MIF, CD14 solúvel por ELISA e também de LPS pelo ensaio colorimétrico de Lau. Bom, nosso primeiro resultado em relação aos níveis de FAB, que é um importante marcador da permeabilidade da membrana da mucosa intestinal, demonstraram que os pacientes hospitalizados por Covid-19 eles apresentavam níveis elevados em relação aos pacientes com Covid sintomáticos e indivíduos negativos na admissão do estudo. Esses níveis eles permaneceram elevados até 21 dias após a admissão, o que demonstra para a gente a possibilidade de um aumento da permeabilidade intestinal e o dano na mucosa em pacientes hospitalizados por Covid-19. Além disso, nós avaliamos os níveis de LPS, que é um dos principais componentes da parede de bactérias gram-negativas, e nós observamos que os pacientes com Covid de todos os grupos apresentavam níveis elevados quando comparados aos indivíduos negativos. Além disso, os indivíduos hospitalizados eles apresentavam níveis significativamente elevados já na admissão, no dia 1. Esses dados eles demonstram que há a presença de produtos microbianos no plasma de pacientes sintomáticos e hospitalizados por Covid-19. E aí, na tentativa de entender um pouco melhor a relação entre esse LPS e a ativação imunossistêmica, nós avaliamos os níveis de MIF, que é uma citocina pró-inflamatória envolvida na resposta à endotoxemia. E nós observamos que os pacientes hospitalizados com Covid-19 eles apresentavam níveis elevados quando comparados aos indivíduos negativos. Além disso, esses pacientes eles tinham uma diminuição significativa ao longo do acompanhamento, o que demonstra que há uma ativação imunossistêmica em pacientes sintomáticos e hospitalizados por Covid-19. Em seguida, nós avaliamos os níveis de CD14 solúvel, que é um correceptor de Toll-like receptor 4 e que está envolvido na ativação celular após o estímulo com LPS. E nós pudemos observar que os pacientes com Covid de todos os grupos tinham níveis elevados quando comparados aos indivíduos negativos. Esses níveis permaneceram elevados até 21 dias de acompanhamento entre os pacientes hospitalizados. Além disso, nós observamos uma correlação positiva entre os níveis de LPS e CD14 solúvel, que demonstra a presença de produtos microbianos biologicamente ativos, e que a presença desses produtos pode ter uma relação com a hospitalização na Covid-19. Assim, nossos dados sugerem que há uma translocação bacteriana em pacientes infectados por SARS-CoV-2 e que níveis elevados de LPS e CD14 solúvel podem estar relacionados à presença de sintomas ou à hospitalização relacionada à Covid. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe o apoio financeiro. Obrigada.